Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui sobre livros do Wattpad e hoje eu trouxe top 5 de realezas, na verdade top 5 favoritos meus, né? Claro, tem pessoas que vão achar outros preferidos, mas eu trouxe top 5 favoritos meus. Na verdade tinha mais um livro de realeza que eu queria trazer pra vocês, mas eu não sei onde foi parar ele, no meio da minha biblioteca lá do Wattpad e nem pelas minhas 500 mil pastas lá de livros, mas eu vou continuar procurando para trazer para vocês. Enquanto isso, eu separei aqui os top 5 favoritos de realeza, na minha opinião, e a maioria dos livros que vocês vão achar que envolve tudo isso de realeza, príncipes, princesa e rainha, rei e rainha, eles são, a maioria é fanfics inspirados na saga chamada A Seleção, da autora Kiera Cass. Alguns livros eles trazem, que vocês vão ver que trazem muitas coisas que vão lembrar essa saga, mas outros podem ter um nome parecido, só que vão trazer coisas totalmente diferentes, novas histórias, coisas que você não imagina que poderia acontecer. E é isso. Aqui vocês vão encontrar histórias, fanfics que não tem nada a ver. Na verdade, vai ter um pouco a ver no primeiro livro e tal. Vai trazer muito essa questão da América e do Maxon. Eu acho que é assim o nome dele. Mas vai ser muito difícil você ver um livro que traga exatamente todos os personagens de A Seleção. Então, vamos lá. Em quinto lugar, eu trouxe o livro chamado A Seleção e a Princesa Quebrada. Ele é o volume 2 de uma saga chamada A Seleção também. Só que ele é totalmente diferente. Então, não é aquela coisa que você vai ver muito... vai focar só em 2 personagens e tal. Não, ele traz muitos personagens juntos e muitas histórias que vão se misturar, mas é muito legal isso, dessa autora aqui, chamada, não sei se o nome dela é esse, mas no perfil dela tá salvo como Bia Salvatore 2. E tá, então vamos lá. Esse é o segundo livro de uma fanfic, como eu falei, A Seleção. O primeiro livro se chama A Seleção e o Pequeno Príncipe, né, que traz a história do Ian e da Ana. Eu não sei falar o sobrenome deles. É o mesmo do Maxon, que eles não perdem essa... Posso dizer... essa coisa da seleção, eles continuam colocando o sobrenome do Maxon. Só que eu não sei falar o sobrenome dele, então vai ser isso. E essa história, como eu falei, traz a história da Ana e do Ian. Só que também traz a história por trás também do Vincent, acho que é assim que fala o nome dele. E vai trazer um pouquinho sobre a Riley no primeiro livro, mas é muito pouco, porque eles tentam focar mais na história no Vincent e na Ana, sabe? E no segundo livro vai trazer mais essa questão sobre o Vincent e da Riley, vai trazer uma história só deles, né, de tudo que eles vão passar e tal. Podemos dizer que eles se odeiam no início do livro e tudo mais, até no Pequeno Príncipe, mas é uma coisa que eles não se odeiam, tipo assim, odiar mesmo. Eles se gostam, mas, sei lá, acho que eles são muito orgulhosos para admitir isso, então eles fingem que se odeiam. E é muito engraçado porque quando eles eram mais novos, o Vincent sempre gostava de irritar a Riley, e a Riley corria atrás dele com sapatos e atacava nele. Era muito engraçado, isso lembra muito a Mônica, da Turma da Mônica. A vilã dessa história, porque sempre tem um vilão, ou vilã, e a vilã dessa história é a mesma pessoa da primeira, mas na verdade a primeira traz mais a história de vilão do pai do Ian e do Vincent. Só que aí também foca numa pessoa que vai ser a vilã do segundo livro, vocês vão ver, e eu não vou dar spoiler. Já dei muito spoiler aqui pra vocês. Então vamos para o quarto lugar. Em quarto lugar é o livro, uma fanfic chamada
Princess Selection. Eu acho que estou falando certo, porque meu inglês não tá tão bom. Mas ele vai trazer uma história sobre a My Singer. Pra quem não sabe, My Singer, tá certo? Ela é irmã da América. E ela vai aparecer, acho que muito pouco, se eu não me engano, na saga da seleção da Kiara Cass. Mas muitas pessoas fizeram uma fanfic pra, tipo assim, o que aconteceu depois? Mas essa é uma fanfic totalmente diferente. Então, tipo assim, tem muitas coisas que vocês vão ficar, tipo, quê? Quem já leu a saga, a seleção, vai ficar muito, tipo, nossa, você viajou demais. Mas é uma coisa muito legal, porque mostra até onde a imaginação das pessoas vão, né? Bom, tá certo. Eu vou ler a sinopse desse pra vocês, porque eu não saberia explicar muito bem. Então vamos lá. My Singer, ainda criança, foi sequestrada e levada para longe da sua família. E foi criada como Hailey em... Eu não sei falar o nome do lugar, eu acho que é Ileia. Vou deixar escrito aqui. Mas acho que é isso. Ao entrar na seleção, Mai terá que lidar com câmeras, atenção e 35 garotas disputando por um homem que ela não deseja. Além de um dos mais antigos aliados de Leia, a família real italiana, sua verdadeira família. Sim, gente, é uma coisa muito louca, não tem nada lembrando a seleção mesmo da Kiara Cass. E não sei se vocês perceberam, mas é totalmente diferente, porque na seleção a América, ela é uma 7, né? Eu acho que ela é 7 mesmo. E, tipo assim, mas uma história totalmente diferente dessa. Nessa daqui, a América é princesa da Itália, tipo, bem doido. Mas é muito legal. E não, gente, não, a América não vai ficar com outra pessoa, ela vai ficar com o Maxon. Mas isso tá na cara desde o início, então não é um spoiler. Tá na cara que o Maxon gosta dela desde o início, não tava nem um pouco afim dessa seleção, né? Só que graças a essa seleção, eles vão conseguir recuperar a Mai de volta, né? Porque ele vai sacar que tem algo diferente, algo familiar nela, e aí ele vai falar com a América. Mas é isso, essa história é bem diferente de tudo que você vai ver em A Seleção, mas é muito legal. Em terceiro lugar tem a seleção, o nome da fanfic é A Seleção de My Singer. Princesa? É muito legal essa também, porque essa traz a história depois do livro A Escolha da Kiara Cass. Na verdade, ele é entre a escolha, depois da escolha e antes da herdeira. E ele vai trazer essa seleção porque os bebês da América e do Maxon na época eram muito pequenos, então não daria pra fazer uma seleção com eles, porque eles eram bebês. Então ela convida a Mai pra fazer uma seleção pra ela. E como vocês sabem, a seleção eles não limitam só em um lugar. Então vai vir homens de vários países para essa seleção. Vai ter príncipes, alguns dois, né? Pretendem deixar discreto, não falar que é príncipe, porque eles podem achar que ela tá querendo ficar com eles vou ficar com eles porque ele é príncipe. Não, ela não é assim. Só que tem um príncipe que vai querer jogar na cara, falar, eu sou príncipe, é isso aí, e ele acha que ele vai receber tratamento especial por elas por ser príncipe. Só que ele se engana, porque ela não é esse tipo de pessoa interesseira, ou seja, acabou se ferrando ali. Mas é muito legal, porque traz muito essa coisa de inveja dessa história. Inveja, problemas, vamos dizer assim, neuróticos, né? Porque esse príncipe assumido aí não vai bater muito bem da cabeça, vai fazer certas coisas, né? E inocência, porque a Mai é muito inocente. A Maia não, Mai é muito inocente. Então vocês vão gostar bastante dessa história. Então vamos lá. Em segundo lugar, essa história com certeza foi a história que eu mais li do Wattpad. Ela só não está em primeiro lugar porque há pouco tempo eu terminei uma história também de realeza que mexeu muito com o meu coração e eu tive que colocar em primeira. Mas essa segunda história foi uma das histórias que eu mais li. Sempre eu tava com vontade de ler algumas
fanfic de realeza, eu sempre ia lá pra ler essa, porque eu gosto muito. E o nome dela se chama A Princesa. Sim, ela não é princesa. É uma seleção que vai trazer de um dos filhos da América e do Maxon, só que eu acho que ele não existe, esse nome, acho que ela inventou, porque eu não terminei essa seleção, da Kiara Cass. Então eu acho que ele não existe, mas ela criou uma fanfic. E os personagens principais vai trazer a história da Alice e do Austen. Eu não sei falar o sobrenome dele, nem o dela, mas é isso aí. Vai trazer essa história, vai trazer muita questão do abandono do pai dela e atentados, tentativa de assassinato, e nesse livro ela, não pode dizer, o reinado lá não está mais essa coisa, tipo assim, só a rainha que comanda e tal. Então tem não é ministros, não sei como que é direito, mas tem pessoas também que dão opinião e tal, e também tem poder, como acho que a governadora disse que é o nome dela aqui no livro, mas é muito legal, porque não vai ficar presa aquela coisa de realeza antiga ou a seleção. Vai ser uma coisa totalmente diferente e muito legal. E é muito legal porque tem uma parte, eu tenho que contar esse spoiler porque é um dos melhores, que eu ri muito, que vai acontecer uma certa coisa que vai deixar ela e o Austen preso. E aí eles ficam presos por 3 dias nesse tal lugar, e quando ela volta, no mesmo dia que ela volta, teria uma prova sobre a história, sei lá, acho que da Quinta Guerra, sei lá. Sim, eles colocam mais guerras que não aconteceram, eles colocam. E aí todo mundo, tipo assim, zoou, principalmente uma das candidatas que odeia ela, zoando, falando que ela ia se dar mal. Só que ela sabia de tudo sobre a história dessa guerra e tudo mais, e ela foi uma das primeiras a acabar. E ainda foi a única que tirou uma nota boa. Então, tipo assim, é muito engraçado quando ela termina de fazer a prova, que ela vai entregar e, tipo, todo mundo... Como assim você respondeu toda a prova? Você não esteve aqui durante as aulas, né? E é muito legal. Mas vocês também vão ter muita vontade de dar um tapa no Austen em alguns momentos. Mas é isso desse livro. Eu tenho que parar de falar porque senão eu vou dar um spoiler do livro inteiro. Mas é muito legal esse livro, eu recomendo muito vocês lerem. E em primeiro lugar, o livro que mais mexeu comigo é um livro que eu gosto demais. Se chama A Seleção e o Anjo Perdido. É o volume 3 daquela saga Seleção que eu falei em quinto lugar. Hoje ela tá escrevendo o quarto volume. E tá cada dia melhor, cada vez melhor, né, o livro. E esse A Seleção e o Anjo Perdido foi um livro muito bom. Ele é a continuidade, literalmente, do A Seleção e a Princesa Quebrada. Vocês vão ver quando vocês chegarem no final, né, tipo, mas o finalzinho, assim, que vai ter um acontecimento muito grande, mas que vai trazer a continuidade para esse livro aqui. E essa história vai trazer, como eu falei, ela não mantém só focada em um só casal, mas vai trazer a história da Sofia barra, eu tenho que dar spoiler, porque Sofia barra Ange com o Cassian, acho que é o nome dele assim, e vai trazer a história também do Corrado, acho que também é assim, sim, são nomes estranhos. Eu fiquei tipo assim, na hora que eu fui ler Cassian, Corrado, tipo, sério? Mas vai ser muito legal essa história e tudo que ela traz. E também vai trazer a história, um pouco o início da história do Dominique, acho que é o nome dele, com a Lizzie. A Lizzie é uma pessoa, é a filha da Riley e do Vincent. E o Corrado, o Cassian e o Leon, que é o mais velho, eles são filhos da Ana e do Ian. E nesses livros eles já estão adultos.
Mas é muito legal e ele também vai trazer uma coisa que é muito difícil vocês verem em livros de realeza, porque eles trazem muito essa... livro e série, na verdade, que eles trazem muito aquela questão da antiguidade, ter essa coisa de preconceito e tudo mais, mas nesse livro ela traz um romance gay, vamos trazer assim, né? Porque o Leon, o mais velho dos irmãos, ele é gay e ele tem um romance com um príncipe, se eu não me engano, da Itália. Mas é muito legal isso e tal. E é legal trazer essa questão de trazer algo diferente, porque é muito difícil você achar um livro de realeza com gays, entende? Mas é isso. Esse é um dos melhores livros que eu já li de realeza, com certeza. E não sei se é porque eu li enquanto ela postava. Então, tipo assim, a cada episódio novo que ela postava, eu ficava tipo, meu Deus, posta mais um, posta mais um, posta mais um, posta mais um. Eu ficava realmente doida, como eu estou ficando nesse livro que ela tá postando agora, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e leiam, por favor, esses livros. Principalmente esse segundo e o primeiro, em primeiro lugar, né? Por favor. Eu vou deixar os links deles, dos livros e dos perfis aqui na descrição. E um beijo!